Este documento apresenta uma análise profissional das trajetórias de 10 indivíduos que enfrentaram a obesidade extrema. Estes estudos de caso detalham a complexa intersecção de fatores biológicos, psicológicos e societais, sublinhando os desafios monumentais e a necessidade de intervenções médicas sofisticadas para uma remissão duradoura. Número 10. Robert Earl Hughes. A trajetória de Robert Earl Hughes é um marco histórico da obesidade de origem potencialmente biológica e precoce. Após contrair tosse convulsa aos 3 meses de idade, os médicos suspeitaram de uma alteração mecânica na função tireoidiana, desencadeando uma desregulação metabólica severa e um acúmulo de peso descontrolado. Desde a adolescência, o seu peso já ultrapassava os 130 quilos, forçando a sua exclusão prematura do sistema educacional formal. Esta progressão inexorável atingiu 430 quilos aos 27 anos, levando à perda total de autonomia física. Economicamente, Hughes desenvolveu uma estratégia de monetização da sua condição, tornando-se uma atração paga em feiras, alcançando um peso máximo documentado de 486 quilos. Apesar desta dependência física e do fracasso das suas tentativas de perda de peso, ele era universalmente reconhecido pela sua gentileza e temperamento afável. No entanto, a ausência de uma solução médica eficaz não conseguiu contrariar os danos fisiológicos cumulativos. A sua morte prematura, em 1958, diretamente ligada às complicações decorrentes do seu peso extremo, evidencia o impacto devastador dos fatores genéticos e fisiopatológicos na etiologia da obesidade mórbida, muito antes da compreensão moderna das intervenções bariátricas. A sua história serve como uma ilustração crua da doença como consequência de desregulações sistêmicas profundas. Número 9. Samantha. O caso de Samantha ilustra a forte correlação entre ambientes de infância traumáticos e o estabelecimento de mecanismos de dependência alimentar patológica, onde a comida funciona como um refúgio emocional e um escudo contra o estresse psicológico. Esta dinâmica manifestou-se por um ganho de peso acelerado, atingindo 130 quilos aos 12 anos de idade. O ambiente escolar, frequentemente hostil, acrescentou estigmatização e isolamento crescentes, culminando com a sua expulsão aos 17 anos. O resto da sua vida foi marcado por um sedentarismo crescente e dificuldades logísticas, com uma gravidez e parto realizados quando ela pesava 230 quilos. Num período de desespero econômico, ela envolveu-se brevemente na indústria do fetichismo, filmando-se a comer. O seu ponto crítico foi atingido aos 35 anos, com um peso alarmante de 426 quilos, ameaçando a sua sobrevivência imediata. A consciência de que a sua sobrevivência era indispensável para o futuro da sua filha foi o catalisador da sua transformação. Ela procurou assistência médica intensiva e envolveu-se num protocolo de tratamento extremamente rigoroso. Inicialmente, conseguiu uma perda de peso espetacular de mais de 225 quilos sob estrita vigilância profissional. Posteriormente, o seu empenho pessoal continuou de forma autônoma e disciplinada, permitindo-lhe reduzir o peso para 123 quilos. Este relato demonstra eloquentemente que, mesmo após anos de adição comportamental e imobilidade crônica, uma vontade determinada, associada a um apoio médico e psicológico adequado, pode levar a uma remissão completa e a reapropriação funcional do corpo. Número 8. Mercedes F. A história de Mercedes F. destaca as dificuldades de adesão terapêutica quando a obesidade está intimamente ligada à procura de conforto perante traumas profundos, nomeadamente abusos e insultos sofridos. Quando se apresentou às equipas médicas aos 37 anos, pesava 350 quilos, um peso que a tinha confinado permanentemente à cama. Este sedentarismo forçado tinha gerado complicações secundárias graves, incluindo linfedema severo e doloroso, exigindo total dependência para os cuidados básicos. O protocolo clínico padrão, destinado a minimizar os riscos operatórios, exigia uma redução de peso substancial antes de se considerar a cirurgia bariátrica. No entanto,
O seu caso revelou a complexidade das barreiras psicológicas e comportamentais na adesão a um regime restritivo. Apesar do claro reconhecimento da gravidade da sua situação e da necessidade de agir rapidamente, Mercedes expressou enormes dificuldades em manter o plano alimentar prescrito. Durante um ano, os seus esforços dedicados resultaram apenas numa perda marginal de 36 quilos. Um resultado, infelizmente, insuficiente para garantir a segurança e eficácia de uma grande intervenção cirúrgica. O caso de Mercedes é representativo de situações onde a intenção e a compreensão intelectual dos riscos não se traduzem numa mudança de comportamento durável. Muitas vezes, devido a dependências emocionais profundamente enraizadas. As suas tentativas fracassadas de financiar a cirurgia de forma privada também sublinham as falhas nos sistemas de apoio social e no acesso a cuidados especializados para os pacientes mais carenciados. Número 7. Khalid bin Mohsen Shari. A história de Khalid bin Mohsen Shari, originário da Arábia Saudita, é notável pela extrema precocidade do seu tratamento a nível estatal e pela magnitude impressionante da sua massa corporal. Em 2013, com apenas 22 anos, foi reconhecido como um dos homens mais pesados da história, com um peso de 610 quilos. Este excesso de peso provocou imobilidade total e uma cascata de problemas de saúde irreversíveis, incluindo diabetes tipo 2 descontrolada, hipertensão arterial severa e dificuldade respiratória crônica. A sua situação crítica foi resolvida por uma intervenção governamental sem precedentes. O rei da Arábia Saudita ordenou pessoalmente a sua transferência médica e garantiu todos os meios logísticos, o que implicou uma mudança maciça da sua residência e financeiros para o seu tratamento intensivo. Graças a esta abordagem coordenada, que incluiu uma equipa médica multidisciplinar e um ambiente hospitalar adaptado, Shari alcançou uma proeza inicial espetacular, perdendo cerca de 320 quilos em apenas 6 meses, o que atesta a eficácia de um protocolo médico agressivo. A sua jornada de transformação não se limitou a esta fase inicial. Através de uma combinação de operações bariátricas, incluindo uma gastrectomia, reabilitação física rigorosa e um compromisso contínuo com um estilo de vida saudável, ele continuou a reduzir drasticamente o seu peso. O caso de Shari é um exemplo poderoso do que é realizável quando recursos ilimitados e uma intervenção médica rápida e coordenada são mobilizados para tratar a obesidade mórbida como uma emergência de saúde pública principal. Número 6. Manuel Uribe. Manuel Uribe, cidadão mexicano, atribuiu o seu significativo ganho de peso, ocorrido após os 20 anos, a uma combinação de fatores, incluindo uma dieta cronicamente hipercalórica e potenciais desequilíbrios hormonais. A sua notoriedade mundial foi estabelecida em 2006, quando foi oficialmente reconhecido pelo livro Guinness dos Recordes pelo seu peso colossal, atingindo um pico máximo de 597 quilos. Confrontado com complicações de saúde que punham a sua vida em risco direto, esta mediatização permitiu-lhe aceder à assistência profissional crucial. Sob a direção de especialistas médicos e graças ao apoio afetivo de uma relação amorosa, Uribe comprometeu-se com um regime alimentar extremamente rigoroso. Ele alcançou uma perda de peso histórica, perdendo várias centenas de quilogramas, atingindo um mínimo impressionante de 187 quilos. Este sucesso permitiu-lhe recuperar alguma mobilidade e até casar em 2011, um evento amplamente divulgado. No entanto, a história de Uribe ilustra a tragédia das montanhas russas de peso e o impacto irreversível da obesidade prolongada nos sistemas orgânicos vitais. Apesar do seu empenho contínuo na luta contra o peso, os danos acumulados ao longo dos anos eram demasiado extensos. Ele faleceu em 2014 devido a complicações críticas, nomeadamente insuficiência cardíaca e hepática. O seu caso é um lembrete sombrio de que mesmo as transformações de peso mais espetaculares muitas vezes não são suficientes para reparar as sequelas fisiológicas causadas por décadas de obesidade mórbida extrema. Número 5. Juan Pedro Franco. A jornada de Juan Pedro Franco
também mexicano, é caracterizada por uma progressão crônica e alarmante do peso desde a infância, com um ganho de cerca de 10 quilos por ano, atingindo 200 quilos aos 17 anos. Na idade adulta, ele ultrapassou os 595 quilos, colocando entre os indivíduos mais pesados do mundo depois de Sha'Ari. O seu estado crítico foi o resultado de hipotireoidismo não tratado, exacerbado por hábitos de vida extremamente sedentários e um consumo alimentar desregulado. Esta condição confinou-o à cama, tornando-o vulnerável a múltiplas comorbilidades graves, nomeadamente diabetes tipo 2 severa e insuficiências cardiorrespiratórias que ameaçavam a sua sobrevivência imediata. Perante a ameaça de morte, Juan Pedro empreendeu uma mudança de vida radical sob estrita supervisão médica e cirúrgica. O seu compromisso, reforçado pelo apoio incondicional da sua mãe, foi exemplar, permitindo-lhe alcançar uma impressionante perda inicial de 250 quilos em apenas 12 meses. Este sucesso exigiu intervenções bariátricas complexas e um protocolo de reabilitação física intensa. O seu relato é ainda mais comovente porque teve de enfrentar lutos sucessivos: a perda do pai e depois da mãe, e a sobrevivência à Covid-19. Apesar dessas grandes provações psicológicas, ele conseguiu manter o seu empenho na saúde. A história de Franco é um testemunho da resiliência humana, ilustrando que, mesmo perante uma doença crônica e choques traumáticos pessoais, a vontade de transformação, aliada a um sólido apoio familiar e médico, pode levar a uma melhoria duradoura da qualidade de vida. Número 4. Walter Hudson. Walter Hudson não só atingiu um peso máximo de 543 quilos, como também deteve um recorde mundial específico para a maior circunferência de cintura alguma vez registrada, com 302 centímetros. O seu estilo de vida era caracterizado por excessos alimentares compulsivos e sedentarismo extremo, com a sua vida ritmada por ciclos de sono, refeições e leitura. O gatilho para a sua transformação foi um incidente humilhante ocorrido em 1987, quando ficou fisicamente preso no aro da porta do seu quarto. Esta crise logística e pessoal serviu de catalisador para um firme compromisso com um regime rigoroso. O resultado foi espetacular e medido. Ele conseguiu perder 310 quilos, uma proeza que lhe devolveu a capacidade fundamental de andar e de se mover de forma autônoma. Fortificado por esta experiência de transformação, Hudson usou a sua história para fundar um negócio de vestuário de tamanhos grandes por correspondência, recuperando assim um papel social e profissional. Ele também encontrou o amor e ficou noivo. No entanto, tal como noutros casos de perda de peso, extrema tardia. O sucesso da redução de peso não conseguiu apagar totalmente os danos acumulados. O seu corpo, que tinha sido sujeito a estresse cardiovascular e metabólico crônico durante décadas, não conseguiu suportar o desgaste fisiológico a longo prazo. Ele faleceu em dezembro de 1991, na sua casa, devido a um ataque cardíaco, ilustrando a dificuldade de manter os benefícios da perda de peso face à extensão das sequelas orgânicas anteriores. Número 3. Michael Rebranco. A trajetória de Michael Rebranco é uma ilustração clássica da luta contra a recaída e a natureza viciante da sua relação com a comida, que ele próprio descrevia como uma toxicodependência. Confrontado com problemas de saúde críticos ligados a um peso máximo de 411 quilos, ele foi internado num programa intensivo. Alcançou uma proeza espetacular inicial em 1990, perdendo 317 quilos, o que na época constituiu um recorde mundial para a maior perda de peso documentada. Este sucesso trouxe-lhe uma celebridade efêmera e o catapultou para o papel de porta-voz na luta contra a obesidade, com aparições nos média. Infelizmente, a pressão mediática, combinada com o ressurgimento dos seus padrões de adição alimentar, levou a uma recaída severa. Em 1999, ele tinha recuperado quase todo o peso perdido, atingindo mais de 499 quilos,
Empreendeu então um segundo esforço para emagrecer, conseguindo novamente perder uma quantidade significativa de peso, voltando a entrar para o livro Guinness dos recordes pelo maior ganho de peso seguido da maior perda. No entanto, estes ciclos extremos de flutuação de peso maciça, o efeito yo-yo, tiveram um impacto devastador na sua saúde global, minada pelo desgaste do sistema cardiovascular e metabólico. Faleceu em 2012, pois o seu corpo acabou por ceder sob o peso das tensões geradas por estas variações extremas e repetidas da massa corporal. A sua história é um lembrete crucial de que o tratamento da obesidade mórbida exige uma gestão a longo prazo da adição subjacente, e não apenas uma intervenção cirúrgica ou dietética pontual. Número 2. Patrick Dewell. Patrick Dewell, apelidado de o Homem de Meia Tonelada, atingiu um peso máximo de 510 quilos. A sua obesidade maciça resultou de uma interação complexa entre predisposição genética, hábitos alimentares desequilibrados e sedentarismo extremo, agravados após o seu casamento. O seu peso tinha o tornado totalmente acamado, incapaz de se mover e até de se deitar de costas, forçando-o a dormir sentado. Para iniciar o seu tratamento e transportá-lo em segurança para o hospital, foi necessária uma intervenção logística dramática, que incluiu a demolição parcial de uma parede da sua casa. Uma vez internado, foi submetido a um protocolo de cuidados intensivos, que incluía um regime alimentar rigoroso, cirurgia bariátrica e vigilância médica contínua e especializada. Graças a este empenho multidisciplinar, ele conseguiu atingir um peso mínimo de 170 quilos, uma perda espetacular que lhe devolveu mobilidade e uma qualidade de vida funcional. Além da sua própria recuperação, Patrick Dewell dedicou parte do seu tempo ao ativismo. Lutou vigorosamente pelo reconhecimento oficial da obesidade mórbida como uma doença crônica legítima e pelo estabelecimento de estruturas hospitalares especializadas capazes de tratar pacientes bariátricos. O seu ativismo deixou um legado significativo no reconhecimento médico desta patologia. Ele faleceu em 2016, aos 54 anos, e a sua morte sublinha, tal como outros casos, os limites da reparação fisiológica perante décadas de estresse corporal extremo. Número 11. Momento dos casos imprevistos. Na estrada poeirenta, Young-Soo avançava lentamente, transportado por um caminhão como um gigante pacífico. Diziam que era o homem mais alto do mundo. Os transeuntes paravam, não por medo, mas por curiosidade e respeito, pois Young-Soo apenas sonhava em ver o horizonte. Estes 10 relatos evidenciam a urgência de considerar a obesidade extrema como uma doença multidimensional. O sucesso requer intervenções médicas avançadas, apoio psicológico robusto e um empenho inabalável. Estas vidas provam que a dignidade e a transformação espetacular são possíveis, mas a luta permanece permanente.